No episódio passado, o castelo demoníaco foi finalizado, e agora o protagonista, ele pode fazer Elixir a vida, mas será que vai funcionar? Será que ele vai conseguir trazer sua mãe de volta? É isso que vamos ver nesse episódio. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, dessa vez comentando o 9º episódio da segunda temporada de Solo Leveling, e que foi um episódio bem emocionante em uma parte, por conta do protagonista e da sua mãe, porque no episódio passado, se vocês não lembram, o protagonista, ele finalizou o castelo demoníaco, e agora ele tem todos os ingredientes para poder fazer o Elixir da vida. É uma coisa que ele queria muito, por isso que ele quis ficar mais forte, porque ele queria recuperar a sua mãe. Mas será que o Elixir da vida, ele funcionou nesse episódio? É isso que vamos ver agora. E toda essa luta do protagonista tem um peso maior para a cena, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para ver os próximos vídeos, seja do anime de Solo Leveling ou de outros animes. E bom, esse episódio continua naquela parte do episódio passado, após o protagonista ter derrotado o boss do último andar, que era o Monarca dos Demônios, e que agora ele finalizou o boss e tem todos os ingredientes para poder fazer o Elixir da vida. Então agora ele pode salvar a sua mãe. Só que ele ficou meio aflito no começo, porque fazer o Elixir da vida não era uma coisa certeira, porque é um item que talvez ele consiga fazer ou não, porque depende do quanto de inteligência ele tem. Ele fica meio aflito no começo, mas consegue fazer Elixir, até porque seria muito anticlimático ele passar por tudo isso nessas 2 temporadas e no final não conseguir por conta disso, não conseguir nessa parte aí fazer Elixir da vida, assim. Passou por várias dificuldades para no final não conseguir nessa parte, seria muito ridículo. E ele não conseguiu só Elixir da vida com mais um monstro para o seu exército, esse Wyvern que o Aro acabou trazendo, e que agora faz parte do exército do protagonista, e que ele pode voar para qualquer canto agora, e que ele usou nesse episódio. Só que tem uma outra coisa muito importante que ele ganhou, e que é essa pedra rúnica, e que é uma pedra que ele estava interessado por conta da habilidade, e que essa pedra rúnica deu habilidade para o protagonista trocar de lugar com a sua sombra de qualquer lugar, e que é um item que chamou atenção e foi muito útil nesse episódio, como vai ser nos próximos episódios, porque ele vai usar de novo e vai ser um momento muito importante nessa reta final do anime, e que ele acabou usando nessa parte porque ele está muito ansioso para ver a sua mãe, para ver se ele vai conseguir salvar ela, e que ele não deu nem tempo para Ezreal se declarar para ele e acabou indo embora desse local, trocando de lugar com a sua sombra, e que no final ele acabou usando o Kaizo, o seu dragão agora, o seu Wyvern, para poder ir mais rápido para o hospital, e que já já eu vou voltar a focar no protagonista. Só que antes disso, o chefe da Associação dos Caçadores está discutindo sobre o plano deles, sobre o plano da 4ª rede da Ilha Jeju, e que todos julgaram que era o melhor plano. Algumas pessoas têm dúvidas sobre o plano, mas acham que tem sentido também. E bom, a única coisa que eles não conseguiram fazer nesse momento foi se comunicar com o protagonista, porque o protagonista, ele é um Rank S muito forte, o mais forte que eles viram até agora. Então é claro que ele seria uma baita de uma ajuda. E que logo depois o anime focou nesses 2 caras, o chefe da Guilda dos Tigres Brancos e esse cara aí que é um Rank S, um healer de Rank S, e que aposentou depois da última raid na Ilha Jeju, e que foi aquela raid que apareceu no começo do anime, que vários caçadores acabaram morrendo, e que esses 2 estavam naquela raid, e que foi uma coisa que mexeu com ambos, só que um quer lutar enquanto o outro quer ficar afastado das lutas, até porque aparentemente ele não gosta de lutar, é um healer de Rank S que não gosta de lutas, e é uma coisa bem rara porque a maioria dos caçadores gosta de lutar e gosta de enfrentar monstros. E nessa cena eles estão bebendo antes do outro partir, e que eles comentam sobre o cara que estavam com eles na outra raid, e que é o parceiro deles que morreu na outra raid, e esse healer de Rank S fala que não vai para essa raid, enquanto o outro fala que na verdade ele só foi ali para beber com ele, porque talvez ele não tenha oportunidade de fazer isso de novo. E é uma verdade, até porque pode falhar o plano, ele pode acabar morrendo também, isso não é descartado. E esse healer fica comentando que ele vai tentar virar professor, e é uma coisa que chama a atenção do outro cara, mas que faz sentido, até porque esse cara não gosta de lutar, mas ele quer ajudar também, então ele vai tentar ajudar de uma outra forma. E que assim, pensando nesse healer, pensando em como ele não gosta de lutar, o chefe da Guilda dos Tigres Brancos, ele fica pensando que talvez o interesse em lutar, talvez seja um requisito para o despertar, e que não é o despertar, não é o segundo despertar igual do protagonista, não, é o despertar que todo mundo teve, e que ele fica pensando que talvez essa vontade de lutar seja um requisito para poder despertar, e que essa é uma questão que deve ser explicada mais à frente, e que agora vamos para a parte principal, a parte que todo mundo queria ver, e que é o foco desse episódio, a parte mais importante desse episódio, que é o protagonista com a sua mãe no hospital, e que inicialmente temos essa cena do protagonista olhando para o pescoço da sua mãe, e que tem uma marca de ferida, uma marca de queimadura no pescoço dela, e que temos um flashback mostrando o porquê disso, mostrando que na verdade que quando pequeno ele foi tentar alguma coisa com água quente, e no final ela acabou se queimando tentando proteger ele, e mostra como ele sempre ficou se remoendo por isso, e que agora chegou a hora do Elixir incerto, que ele não sabe se vai funcionar ou não, e que essa parte é muito importante para ele, porque ele não tem certeza se esse Elixir vai funcionar e vai salvar a sua mãe e fazer com que ela desperte. Só que é uma coisa que ele tem que acreditar, nesse Elixir agora, como ele acreditou no sistema desde o começo, desde quando ele era um Rank E, e que foi o sistema que trouxe ele até aqui. Então agora ele tem que acreditar que esse Elixir vai funcionar, e que essa parte ficou muito
muito boa, essa parte aí dele com a mãe dele ficou muito boa, por conta também de uma música de fundo que colocaram atrás, a música de fundo letrada ainda, não é uma música só, não só um instrumento por trás, não, tem alguém cantando, e que é a cena rim em parceria com o Sawano, e que essa parte ficou muito boa, essa música ficou muito boa de fundo, enquanto o protagonista dava elixir para ela beber, e que no final acabou curando as feridas dela, acabou curando aquelas queimaduras que ela tinha, e também retornando ela ao estado saudável, porque quando você fica muito tempo parado, muito tempo em estado vegetativo, o seu corpo acaba secando, acaba murchando, porque você não tem nutrientes, você não tem nada. E no final, o corpo dela voltou ao estado normal. Só que ainda não era uma certeza se ela iria acordar, recuperou o corpo, assim, curou o corpo dela, mas não sabe se ela vai voltar. E que assim, como eu disse antes, essa parte ficou melhor ainda por conta da música de fundo, porque ela deu um peso a mais para essa cena, mostrando o protagonista, mostrando o peso da trajetória dele, o peso das lutas que ele teve, porque tudo que ele fez desde o começo, desde quando ele descobriu que ele podia ter esse elixir, foi por esse motivo, para salvar a sua mãe, e que era uma coisa que ele queria muito. Então é claro que ele está desse jeito na cena, porque ele não sabe se vai dar certo, e ele tem que saber se valeu a pena a luta dele. Então é uma cena aí que tem um certo peso aí, que eles colocaram muito bem com essa música. E também o dublador do Jin foi muito bom nessa parte, porque o protagonista, apesar de ser muito forte, ele também é um cara muito frágil, e a fragilidade dele vem na família. Então é claro que ele vai ficar desse jeito nessa cena, porque é a mãe dele, é por quem ele lutou toda a vida, é por quem ele fez tudo até esse exato momento. E nessa mesma parte, em breve momento, temos um foco na Dina, que não está se concentrando nos estudos, e no final ela acha uma coisa estranha. E que logo depois voltamos para essa parte em que foca no protagonista levantando a cabeça e vendo essa cena, a mãe dele acordada na frente dele, e vendo que o elixir funcionou com ela, e que foi uma coisa de enorme alegria e enorme emoção, porque o protagonista ele não sabia se ia funcionar, e no final funcionou, e a sua mãe está acordada na frente dele, e que é de uma enorme alegria porque é a mãe dele, assim, ele queria que a mãe dele acordasse porque ele quer ela na vida deles. Finalmente está de volta para viver a vida com ele e a Dina. E bom, ela pergunta para ele quantos anos passaram, e ele fala que passaram 4 anos, e que ela fica perguntando se a Dina está bem, e ele responde que sim, ela está bem, e que foi uma coisa que logo depois fez com que ela agradecesse ele, porque eles estavam sem pai há um bom tempo, e eles estavam só os 3, e logo depois ficou só os 2, e o protagonista cuidou das coisas, foi adulto da casa, tanto que ela fala para ele que ele parece um adulto, que ele está muito machucado, e que aparentemente ele se esforçou demais, e que assim, nessa parte você sabia que o protagonista, ele não ia segurar o choro, porque ele já estava muito emocionado de ver a sua mãe finalmente acordada na frente dele. Só que logo depois que ela fala para ele que não deve ter sido fácil o que ele passou, ele acabou em prantos, ele acabou ali porque simplesmente não foi fácil, ele passou por várias coisas, várias dificuldades, e que levaram ele até esse momento, valeram a pena o momento, mas realmente foram muito difíceis. Ele tenta não perder a postura, mas não consegue, e no final acaba sentindo uma baita emoção, e que a emoção não acaba por aí, porque no dia seguinte, a Dina foi ver a sua mãe junto do protagonista, e é claro que ela se emocionou demais, porque a mãe dela estava afastada há muito tempo, 4 anos, então é claro que ela acabaria chorando. E bom, o protagonista vendo essa cena, ele pensa que tudo valeu a pena, e essa era a recompensa que ele queria todo o tempo. E bom, antes disso, antes da parte da Dina ver a sua mãe finalmente, temos os médicos discutindo sobre o caso da mãe do protagonista, porque alguém que estava com sono eterno acordou do nada, e que é uma coisa surpreendente, porque ela acordou e está bem, está saudável, e que foi uma coisa que chamou a atenção e que no final deram alta para ela. Só que tem uma parte interessante de Malha, no mangá coreano, que nessa parte, o médico-chefe, esse cara aí, fica questionando se eles devem dar alta para ela. Só que logo depois que esse outro médico fala que ela é parente de um Rank S, esse cara dá alta imediatamente. Ele não queria antes, mas no final, quando viu que ela é parente de um Rank S, ele quis dar alta na hora, porque tem medo dele. Bom, depois temos destaque para o nosso oficial da 4ª raid na LG Jeju, e que deram detalhes sobre o plano. Falaram que os Rank S da Coreia vão participar, e também os Rank S do Japão, e que vão ser vários Rank S, e que os demais ranks também vão ajudar nesse plano, e mostra todo mundo vendo esse anúncio, inclusive esse cara aí, o healer de Rank S, que estava com o chefe da guilda dos Tigres Brancos, e mostra uma lembrança dele conversando com outro parceiro, que morreu na última raid na LG Jeju, e mostra eles conversando sobre eles terem que ajudar as pessoas, porque esse healer, ele fica falando que ele está com medo, que esse cara entende que ele está com medo, só que ele fala que as pessoas que não têm poderes devem estar com mais medo ainda, e ele fala que eles que têm poderes têm responsabilidade de ajudar essas pessoas, e é uma coisa que eles têm que fazer. E uma outra coisa que ele fala também é que esse cara aí precisa da ajuda deles, e que com certeza essa parte é para motivar esse healer aí para essa raid, porque ele com certeza vai na raid, porque é mostrado na Open. A Open deixa claro quem vai estar na raid, e que foca nesses Rank S da Coreia que vão participar, e que logo depois voltamos a focar no protagonista, e que começa com uma parte meio cômica, porque o protagonista, ele volta para casa depois de uma semana, por conta dele estar no castelo demoníaco, e que após ele voltar para casa depois de dar alta para sua mãe também, ele acabou vendo essa cena da casa dele toda suja, toda desarrumada, por conta da irmã dele, e que no final os 3 acabaram arrumando juntos a casa, e que era o momento que o protagonista, ele
queria muito, e que ele queria essa convivência dos três juntos de volta. Só que aparentemente isso não é o suficiente, porque mesmo ele vendo essa cena, ele vendo a mãe dele de volta com eles, aparentemente ele está inquieto com uma outra coisa, e ele começa a pensar que após que ele começou essa caminhada aí como caçador, ele cruzou uma linha que não pode voltar atrás, e é uma coisa que mexeu com ele, mexeu com a pessoa dele, e que é uma coisa que vai continuar sendo focada no anime, e vamos ter desenrolar sobre isso também. E bom, a mãe dele pergunta sobre o pai deles, se ele sabe de algo, e que ele não sabe de nada, assim, até porque aparentemente ele estava preso em uma outra dungeon e no final apareceu numa dungeon ali dos americanos. Só os americanos sabem sobre ele, até porque eles capturaram ele e no final quase acabou com outro Rank S, aquele Rank S que queria matar o protagonista, e que agora está desaparecido, mas futuramente ele vai voltar a aparecer, e vai ser uma parte bem interessante de acompanhar também, até porque ele é muito forte e aparentemente sabe muita coisa. Bom, uma coisa que foi cortada, uma coisa que na verdade foi colocada nesse episódio, que era para ter sido colocada no episódio passado, é essa parte do chefe da associação comentando sobre um caçador americano, Thomas Andre, e que é um caçador de Rank S de nível nacional, um cara muito forte e muito conhecido, e querem saber do porquê ele está indo aí. Eles pensam que talvez seja para discutir sobre o outro caçador de Rank S que é da Coreia e que está nos Estados Unidos, como também pode ser por um outro motivo, um motivo que chamou a atenção deles, e que após essa quarta raid na Ilha Jeju, esse cara vai ser mais focado. Mas enquanto não temos essa parte desse cara aparecendo, o protagonista ele foi encontrar o chefe da associação, porque eles querem que o protagonista participe da quarta raid, até porque é uma raid muito importante e que vai decidir o destino da Coreia, porque futuramente as formigas podem chegar até aí, e ele com certeza tem que estar lá, e que ele fica pensando que é uma boa oportunidade para subir de nível. Só que agora aparentemente ele tem um outro pensamento, porque antes ele lutava para aquele momento, para poder salvar a sua mãe e trazê-la de volta do sono eterno. Ele finalmente conseguiu isso, então assim, ele pode evoluir de nível, mas não tinha um objetivo, não tem o porquê ele evoluir de nível, e é uma coisa que faz ele pensar, e que antes que ele desse sua resposta, um poder mágico chamou a atenção dele, e que no final foi explicado que os Rank S estão aquecendo em uma certa arena, estão se enfrentando para poder aquecer para a quarta raid na Ilha Jeju, e mostra uma cena até que bem animada, os caçadores de Rank S se enfrentando nessa parte, e que mostra o chefe da guilda dos Tigres Brancos e esse outro chefe de uma outra guilda, e que é mostrado os Rank S da Coreia que vão participar, e também todos os Rank S do Japão, inclusive o mestre da guilda, e que o protagonista acabou chamando a atenção deles, porque eles ficam questionando sobre a pessoa que está ali, e fala que é um Rank S e comenta sobre ele ser um assassino muito ágil, só que no final ela comenta que ele é um mago, e que foi uma coisa que chamou a atenção do mestre da guilda, e que no final ele viu que esse é um cara diferente, ele viu que o protagonista ele é bem diferente, ele percebeu algo nele, e com certeza chamou a atenção desse cara. E bom, logo depois temos uma confusão que acaba rolando entre a intérprete do mestre da guilda e esse outro cara que é um mestre de guilda de uma guilda da Coreia, e que é um Rank A, e que acaba não gostando do tom que ela fala, que os Rank S da Coreia aparentemente são muito mais fracos, e que no final esse cara, o mestre da guilda dessa guilda do Japão, acaba aproveitando a situação para propor uma luta amistosa entre os Rank S da Coreia e os Rank S do Japão, e que foi uma coisa que o chefe da Associação dos Caçadores aprovou, e que vamos ver no próximo episódio. Vamos ver no próximo episódio o confronto entre os Rank S da Coreia e os Rank S do Japão, e que vai ser uma parte que vai chamar atenção não só por esse confronto, mas pelo confronto que vai vir depois, e que com certeza vai animar todo mundo e vai empolgar para as futuras batalhas que vamos ter. Então assim, esse episódio não tivemos tanto foco no outro, até porque o foco foi uma outra parte, foi no despertar da mãe do protagonista, e que foi bem emocionante essa parte aí foi bem feitinha. Tivemos um foco aí no protagonista, no peso das lutas dele, porque essa parte aí dele aí com a mãe dele, não sabendo se ela vai acordar ou não, foi uma coisa que mexeu com o protagonista, foi uma coisa que mexeu com o personagem, e a música de fundo deu uma emoção maior ainda para a cena, porque mostrava o peso do protagonista e de tudo que ele fez até esse momento, e que como ele disse antes, era a recompensa que ele queria a todo o tempo. E bom, uma outra parte que chamou atenção foi focando nesse cara, na verdade foi uma citação desse cara, do Thomas Andre, que é um Rank S de nível nacional, e que foi só citado, mas que vão ser um foco mais à frente. Por enquanto, não temos muita coisa aí para chamar a atenção sobre ele, mas mais à frente, quando conhecermos mais sobre o personagem, ele vai com certeza chamar mais a atenção das pessoas e vai ser mais relevante. E bom, nesse episódio também temos um foco na preparação da quarta raid na Ilha Jeju, e que vai chamar mais atenção no próximo episódio, porque no próximo episódio vamos ter os confrontos, vamos ter os amistosos que vão rolar entre os Rank S da Coreia e os Rank S do Japão, e que com certeza vai chamar a atenção. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio. Se emocionaram com o despertar da mãe do protagonista? Comente aqui abaixo nos comentários, e também deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, vou ficando por aqui e falou!